Jonas capítulo 1, versos 1 a 3, esta é a santa palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e glorificamos, porque Tu és soberano, assim como nós cantamos aqui. E Tua santa vontade prevalece sobre a nossa. E louvado seja o Teu nome por isso. Em nome de Cristo Jesus, oramos que este devocional ele seja profícuo e que o Senhor nos santifique conforme o Teu querer. E em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de Jonas é a história de um profeta fracassado, da perspectiva dele mesmo. Ele não é um profeta fracassado porque o plano que Deus tinha para ele foi um plano que não deu certo. Ele é um profeta fracassado porque o plano dele mesmo para ele mesmo não deu certo. Ele é fracassado no sentido de que ele tinha uma vontade, mas a vontade de Jonas foi o tempo inteiro combatida pelo Deus eterno todas as vezes. Que ele tinha um impulso para que a vontade de Deus se cumprisse. Em todas as instâncias em que o coração de Jonas queria fazer uma coisa contra Deus, Deus interveio e fez conforme a vontade dele. Jonas era um profeta que não queria profetizar, era um profeta que não queria pregar, mas quando Deus comissiona alguém para fazer um trabalho, esta pessoa fará aquele trabalho. Esse trabalho será feito por causa da santa vontade de Deus, assim como o profeta Jeremias, quando ele quis parar de pregar, ele nos diz no capítulo 20, verso 9: Mas se eu digo, não mencionarei, nem falarei mais o seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Jeremias queria parar de pregar, mas ele não conseguia, isso lhe queimava os ossos. Jonas não quis pregar, Deus colocou ele para pregar. Nós vamos refletir a respeito das lições do livro de Jonas para as nossas vidas. Acompanhe comigo o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Se Jonas, nós temos pouca informação sobre ele. Ele é mencionado em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14. Ele foi um profeta que profetizou durante o reinado do Jeroboão II no Reino do Norte. Ele profetizou a expansão de Israel no reinado do rei Jeroboão. Ele era filho de Amitai, né? Amitai era um pai de Jonas, famoso, um homem da tribo de Zebulon. Então Jonas era da tribo de Zebulon. Ele profetizou nessa ocasião no governo de Jeroboão II a respeito da expansão de Israel, mas aqui ele, no livro dele especificamente, conta-se a história de Jonas profetizando contra um outro local e não profetizando a respeito de Israel. E nós vamos ver isso no verso 2. Me acompanhe no verso 2. O que foi que Deus disse a Jonas? Verso 1 diz que a palavra do Senhor veio até Jonas, que mostra que o profeta, quando ele vai falar, ele fala de uma palavra que vem até ele, e não de uma palavra que ele mesmo quer falar do seu próprio impulso. A palavra do Senhor vem a Jonas e diz algo, diz para ele: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era a capital da grande potência mundial na época, que era a Assíria. A Síria foi um dos grandes reinos da antiguidade. Se você se lembrar dos grandes reinos da antiguidade, você vai se lembrar, por exemplo, do primeiro grande reino da antiguidade, que foi o reino dos egípcios, que foi então derrubado depois da invasão da cidade de Tebas no Egito. Quem invadiu a cidade de Tebas no Egito e destruiu o Egito e tomou lugar como potência mundial foi a Síria. A Síria se tornou a grande potência mundial na época. E a Síria era conhecida por ser uma nação extremamente má, não é? Um outro profeta fala, não para Nínive, né, que é a capital da Síria, mas a respeito da queda da cidade de Nínive na Bíblia. Um outro profeta fala sobre Nínive. Os irmãos lembram quem é? Nós já falamos aqui no estudo de quarta-feira. Naum, pastor não vale, né?
Profeta Naum, 100 anos depois de Jonas, ele vai falar contra a cidade de Nínive novamente. E o Senhor Jesus, ele cita Jonas e Nínive em Mateus 12, quando ele diz que alguns mestres diziam a ele: mestre, queremos ver algum sinal sendo feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, Jesus: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E qual é o sinal do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas é que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim como o Filho do Homem, Jesus, estará também 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele usa a história de Jonas ele usa a história de Jonas como uma espécie de comparação com o que haveria de acontecer com ele. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites enterrado lá no mar, dentro do peixe, Jesus ficaria 3 dias, 3 noites no coração da terra. E depois ele cita os ninivitas. Ele diz: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então como é que Jesus se compara a Jonas? Ele fala: Jonas, ele foi um profeta, ele esteve 3 dias e 3 noites no coração do mar, né, dentro do peixe, e ele pregou contra uma cidade, essa cidade se arrependeu. Eu sou um profeta, eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra e eu vou pregar contra uma cidade, Jerusalém, e ela não vai se arrepender. Portanto, o juízo de Deus virá, inclusive os ninivitas se levantarão e pronunciarão esse juízo por conta do não arrependimento. Eles se arrependeram, Jerusalém não é? E aí o que ele diz aqui é: levante-se. Esse verbo vai se repetir no verso 3, porque o verso 3 diz que Jonas de fato se levantou. Jesus diz: levante-se. Não, perdão, Deus, Jesus, né? Mas aqui, Velho Testamento, Deus, ele diz: levante-se, no sentido de, algumas versões dizem dispõe-te. A ideia do verbo hebraico é: saia do lugar, saia da situação em que você está, saia da tua zona de conforto e faça algo que eu estou mandando. E aqui fica uma lição importante. Existe um aspecto em que Deus age com as pessoas de acordo com as suas rotinas. Existe um aspecto em que Deus, ele tem um plano para cada um, para que haja no ambiente em que está. Se você é um professor, você vai agir como um grande missionário do Senhor, sendo um professor. Se você é um enfermeiro, você vai agir de acordo com a vontade de Deus como um enfermeiro. Mas existem instâncias em que Deus vai dizer: saia do seu ambiente natural e vá fazer uma coisa fora daquilo que você está acostumado, que é o que foi ordenado a Jonas. Levanta-te, sai de onde você está e você vai em outra cidade. Jonas era do Reino do Norte, ele tinha que ir para Nínive, não é? Isso, saia de onde você está, saia da sua terra e pregue contra Nínive. Pregar contra é pregar e anunciar a condenação contra Nínive. Nínive seria destruída. E por quê? O que ele diz é que a maldade de Nínive havia subido até a presença de Deus, não é? E aí eu peguei esse trecho de um artigo que dizia assim: os assírios, né, nação da Síria, caracterizavam-se sobretudo por serem uma nação de guerreiros. Isto é, estavam enquadrados em uma sociedade militarizada, governada por uma aristocracia militar. A forma como matavam seus oponentes era particularmente cruel. O empalamento era uma das práticas mais utilizadas pelos assírios para matar soldados rivais. A decapitação e a exibição ostensiva das cabeças dos adversários também figuravam entre os procedimentos de guerra dos assírios. Essa era a maldade dos assírios. E o que Deus diz? Essa maldade chegou até mim, não é? E uma linguagem comum da Bíblia, quando ela vai falar sobre a maldade subindo, é que o contraponto da maldade subir até Deus é a ira de Deus descer. É uma linguagem comum entre os profetas, e que depois é repetida quando vai falar sobre a volta de Cristo, de Deus vindo nas nuvens em juízo, porque a maldade de um povo subiu. E Jonas foi comissionado a pregar a este povo. Engraçado que Jonas é o único profeta que foi chamado a pregar contra uma outra nação e não contra Israel. Muitos profetas falaram sobre outras nações. Naum falou sobre Nínive, Ezequiel e Isaías falaram sobre a Babilônia, Isaías falou sobre o Egito, sobre Tiro e Sidom. Mas o único profeta que foi falar a uma nação estrangeira foi o próprio Jonas. O que nos mostra que... Comentário rápido, eu lembro quando eu e a Gabriela, no auge da nossa tolice da juventude, quando nós ainda não éramos casados, éramos namorados jovens, a gente via nossos amigos ímpios, casais de namorados ímpios, viajando juntos.
E a gente falava, nossa, olha como é santo, eles saem, casal de namorados, viajam junto, e a gente que é crente não pode, né? Porque o crente, né, tem a lei de Deus para seguir, né? Como se tivesse esse grupo aqui, chamado de crentes, que devesse satisfação a Deus e a sua lei. E este outro grupo não crente, que por não ser crente, portanto, não deve satisfação a Deus. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui é que toda a criação e todas as nações devem satisfação a Deus. Não, assim, é claro que a lei de Deus, os oráculos de Deus se revelaram a Israel, e por meio de Israel, e hoje se revelam por meio do Israel expandido, a igreja, não é? Agora, isso não significa que o povo que não compreende, o povo salvo, não deva também satisfação a Deus. E Nínive, aqui uma cidade que não era o povo escolhido, estava devendo satisfação a Deus pela sua maldade. E aí o verso 3 nos diz, Jonas se levantou. O que Deus mandou ele fazer no verso 2? Qual foi a ordem? Levante-se. E o que Jonas fez? Se levantou, glória. Glórias a Deus, o profeta está obedecendo. Mas aí nós temos uma adversativa aqui, infelizmente. Ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, outro lado. Ele se levantou para ir para o outro lado. Nínive está de um lado, Tarsis está do outro. Ele foi exatamente para o caminho oposto. E aqui nós temos um ensino interessante, porque o texto diz que Jonas se levantou. O que significa que ele fez? Ele se dispôs. O que faltava a Jonas? Disposição, faltava energia para se mexer, faltava oportunidade, faltava tempo, porque ele trabalhava muito, portanto ele não podia fazer uma viagem tão longe para uma cidade. Faltava talvez dinheiro para comprar a passagem dele para Nínive, não é? Acho que não, porque o texto também diz que ele pagou uma passagem para ir para Tarsis, que é muito mais longe, e ele foi no navio cargueiro, que deve ter sido muito mais caro, certo? Não faltavam recursos, não faltava dinheiro, não faltava disposição. Não faltava nada disso para Jonas, porque ele se mexeu e ele colocou todos os recursos dele à disposição da vontade dele. Havia recursos, havia tempo, havia tudo, só não havia um coração inclinado a obedecer a Deus. O que mostra que o arbítrio humano existe. A volição humana, ela existe, ela só não é livre. Ela tem uma inclinação. Essa inclinação é para longe de Deus, que é o ponto que nós falamos aqui o tempo inteiro. A grande discussão sobre o livre-arbítrio não é uma discussão, não é para você poder ganhar likes na internet, é para você perceber o quanto a não existência do livre-arbítrio tem que mostrar a necessidade que você tem de que Deus recalibre a sua vontade, para direcionar a sua vontade para a vontade dele, que é o que Jonas não tinha, não é? E aí o texto diz que ele desceu. É interessante que o livro de Jonas tem várias referências de Jonas descendo, né? No processo de desobediência dele, ele desce cada vez mais, né? Ele desce para Jope, aí depois o verso 5 diz que ele havia descido para o porão do navio, e aí depois ele cai no mar, ele desce até o fundo do mar, o peixe o engole, ele desce mais ainda, e aí no versículo 6, quando ele vai orar a Deus, ele ora a Deus dizendo, eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Quanto mais ele desobedece a Deus, mais ele desce, e desce, e desce, e desce. Pois bem, irmãos, quando o texto diz que Jonas foi para longe da presença do Senhor, o que isso significa? Significa que ele foi bem sucedido em fugir de Deus? Não pode ser isso, porque o Salmo 139 nos diz, para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Não há para onde fugir de Deus. Então a linguagem aqui de Jonas não pode ser uma linguagem de que ele fugiu no sentido de que ele tinha para onde fugir, mas de que ele queria ir para longe da missão. E ele foi para longe. O capítulo 4 depois vai nos explicar por que Jonas não queria ir para Nínive. Era porque ele, na verdade, de criança às vezes a gente aprende que Jonas ele tinha medo de ir para Nínive por causa da maldade da Síria, né? Então, na verdade, ele não queria que os assírios se convertessem. Ele queria que eles fossem condenados, por isso ele não queria ir, mas nós chegaremos lá. Ele não queria fazer a vontade de Deus. Então veja a dinâmica de Jonas, e essa é a grande aplicação de hoje, para nós encerrarmos. A grande aplicação deste trecho e olhando a dinâmica de Jonas. O livro de Jonas nos mostra toda a natureza obedecendo a Deus, tudo obedecendo a Deus, tudo. O vento obedece a Deus como a tempestade, o mar obedece a Deus,
O peixe obedece a Deus, Deus manda o peixe vai lá e engole Jonas. Os marinheiros, quando eles querem descobrir de quem é a culpa, qual Deus eles irritaram no processo, eles jogam os dados, tiram a sorte, os dados obedecem a Deus, apontam para Jonas. Depois da pregação de Nínive, Deus ele ordena a planta crescer, a planta obedece a Deus, e ele manda o verme para matar a planta e o verme obedece a Deus. Tudo obedece a Deus, menos o homem. Toda a natureza no livro de Jonas está à absoluta disposição do Senhor, menos o homem. Tal qual nós lemos em Jeremias capítulo 5, quando Jeremias fala, diz o Senhor: por que não me temem, diz o Senhor, por que não tremem diante de mim? E o que ele fala da natureza: pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar, ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Então Deus falando, eu falo para o mar, vai até aqui, ele vai até aqui. Mas este povo, diz Jeremias, tem o coração teimoso e rebelde. Toda a natureza obedece a Deus, o homem não. O homem com seu arbítrio levado à própria sorte não obedece. Mas o que nós aprendemos aqui neste trecho é o seguinte: o que nos falta para fazer a vontade de Deus não é disposição e energia. E essa é uma boa desculpa para dar para não fazer as coisas de Deus, porque assim como Jonas, nós encontramos disposição e energia para fazer um monte de coisa. O que nos falta não é tempo, porque assim como a história de Jonas nos ensina, ele tinha tempo para ir para outra cidade, ele só foi para que Deus não queria que ele fosse. O que nos falta não é dinheiro, porque Jonas tinha dinheiro para comprar passagem, ele só comprou passagem para outro lugar. O que nos falta é um coração disposto a obedecer a Deus, é isso que falta. Vontade de fazer as coisas de Deus. Não é tempo, não é recurso, não há desculpa que nós coloquemos diante de Deus para não fazer a vontade dele, que ele aceite e diga: eu entendo, meu filho, tinha realmente muita coisa para fazer, não dava para você cumprir a minha comissão. Isso não existe. E a história de Jonas nos ensina isso. Mas nós também aprendemos que, independentemente da nossa disposição em fazer as coisas, a vontade de Deus prevalece. Você quer um excelente exemplo de como Deus não precisa da sua disposição e do teu livre-arbítrio para botar você para fazer as coisas? Olha a história de Jonas. Você vai pregar, não quero, vai pela orelha. Vai. Você vai e acabou. É o que eu mandei você fazer, você vai fazer. Ah, mas não quero, mas vai. Jonas foi um profeta que foi pregar sem querer pregar. Se você ler a pregação de Jonas capítulo 3, pense numa pregação com má vontade. Ele chega lá, se arrepende que Deus vai destruir Nínive aqui 40 dias. Todo mundo se arrependeu. Porque o poder não está na disposição nem na vontade do profeta. O poder está na palavra de Deus. É aí que está o poder. E na vontade de Deus em fazer as coisas. A aplicação é que Deus nos faça deixar de ser obedientes como Jonas. E para a gente não ficar, olhando só para o cisco do olho do irmão, porque Jonas é nosso irmão, para a gente não ficar olhando só para o cisco do olho do irmão, para que Deus faça com que a gente seja menos, não como Jonas, mas menos como nós mesmos, porque nós somos iguais, e nos mostre como sermos mais obedientes como nosso Senhor Jesus, que disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me alimenta, é isso que me apraz. Vamos orar?